Na semana passada a gente começou a estudar esse pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e a gente viu que quando a Bíblia fala de pão, ela não está se referindo somente a pão, né, feito de farinha, água, ovo às vezes, mas ela está falando de forma geral a tudo que está relacionado ao sustento do nosso corpo, ao sustento da nossa vida neste mundo. Então isso inclui todo tipo de comida, e não só pão, inclui bebida, roupa, moradia, saúde, emprego, dinheiro, tudo mais que está relacionado ao sustento do nosso corpo, à manutenção da nossa vida nesse mundo. Tudo isso está relacionado com a palavra pão. A Bíblia usa a palavra pão para se referir a todas essas coisas. Então, é o sustento, é o sinônimo de sustento. E quando Jesus nos ensina a pedir pelo pão diário, Ele está nos ensinando a pedir pelo sustento que nós precisamos todos os dias. E todas essas coisas a gente precisa todo dia. A gente precisa de uma casa todo dia para morar, precisa de comida, de roupa, de saúde todo dia, a gente precisa trabalhar todos os dias. Então essa é uma oração diária, porque essas necessidades são diárias. E Jesus nos ensina a pedir diariamente por elas. Então a gente viu que na semana passada, pedir por pão, quando a gente olha para tudo que a Bíblia fala sobre pedir a Deus sustento, a gente pode aprender 3 coisas. Ou que orar pelo pão é orar por 3 coisas. Primeiro, é pedir para que Deus nos dê bênçãos físicas, bênçãos materiais, bênçãos terrenas. É pedir para que nós usemos essas bênçãos de forma lícita, de forma agradável a Deus, não de forma errada e pecaminosa. Em terceiro lugar, é pedir para que essas bênçãos terrenas nos sejam dadas na medida correta, para o nosso bem. E aí, na semana passada, nós falamos sobre o primeiro desses 3 tópicos, né? Que é pedir para que nós desfrutemos dessas bênçãos que são terrenas. E a gente viu que a gente pede isso a Deus, ou que a gente deve pedir, primeiro, porque a gente não merece, não é direito nosso. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa corrupção, Deus não nos deve nada. Na verdade, se Deus fosse nos tratar conforme o nosso direito, conforme aquilo que nós merecemos, Deus ia nos castigar, ia nos punir. Eu até dei o exemplo do dilúvio. Quando Deus resolveu tratar a humanidade com justiça, o que Ele fez foi destruir todo mundo, exceto a família de Noé, de quem Ele teve misericórdia. Então a gente não pode exigir de Deus o nosso direito, porque nós não temos direito a bênção nenhuma, só a punição. A gente pede pela misericórdia de Deus, pela graça dele. Então nós pedimos a Deus porque a gente não merece, porque não é direito nosso, por isso é um pedido, a gente pede para Ele. Em segundo lugar, a gente pede porque a gente não consegue conquistar sozinho essas bênçãos. Mas eu posso trabalhar, ganhar dinheiro, no final do mês eu compro comida, eu pago meu aluguel, eu pago minhas contas, eu trabalho. Mas é uma loucura a gente pensar que nós somos independentes de Deus. É Deus que nos dá saúde, que nos dá vida para levantar de manhã e trabalhar. É Deus que nos deu emprego, nos deu a condição técnica, intelectual de trabalhar, até quem trabalha escrevendo, dando aula, trabalha com a força, tudo isso vem do Senhor. Então a gente não pode pensar que nós somos independentes de Deus. Nós dependemos dele para tudo isso, inclusive para trabalhar. Então essas bênçãos materiais, essas bênçãos terrenas desta vida, nós dependemos de Deus para elas. Por isso é um pedido. E a gente pede a Deus para desfrutar dessas bênçãos, que Ele nos dê isso, que a gente não merece e porque a gente não consegue conquistar sozinhos. Ele precisa dar para nós. E aí essa semana nós ficamos de ver os outros dois tópicos, né? Que é pedir para nós usarmos essas bênçãos de forma agradável a Deus e não de forma pecaminosa. E em terceiro lugar, é pedir para que Deus nos dê essas bênçãos na medida certa, nem de mais nem de menos, para que Ele nos dê o suficiente para o nosso bem. Então, vamos começar a falar sobre, que quando Jesus nos ensina a pedir pelo pão diário, Ele está nos ensinando a pedir para nós usarmos essas bênçãos de forma correta. Quando a gente pede isso, Deus me ajuda a usar as bênçãos que o Senhor me dá nessa vida de forma agradável ao Senhor. A gente está reconhecendo que o nosso coração, por ser pecador, por ser corrupto, ele é inclinado e nós somos propensos a desejar essas bênçãos
de forma errada, de usar essas bênçãos de forma errada, de forma pecaminosa. Alguns exemplos de como nós podemos usar as bênçãos terrenas de forma errada. A gente pode achar que Deus vai dar essas bênçãos para nós a parte do nosso trabalho, ou sem o nosso trabalho. Então, confiar que Deus vai nos dar o pão diário, confiar que o sustento vem dele, não anula o fato de que a gente tem que trabalhar para conseguir esse sustento. Por exemplo, se nós ficarmos doentes, a gente pode orar a Deus e pedir para que Ele nos cure, para que Ele nos sare, mas a gente não pode deixar de ir ao médico, deixar de tomar remédio, deixar de seguir as prescrições. Quanta gente não fala assim, eu não vou tomar esse remédio não, quem me cura é Deus. Essa pessoa não entendeu que Deus usa todas essas coisas que são comuns e ordinárias, como médico, tratamento, remédio, exames. Deus usa todas essas coisas para cuidar de nós. E se a gente não faz uso dessas coisas achando que Deus vai curar, a gente não entendeu que essas coisas vêm de Deus. A gente está doido. É a mesma coisa de alguém que planta uma semente e acha que Deus vai dar a colheita sem a pessoa fazer mais nada. Eu joguei a semente ali, Deus se vira agora. A pessoa que não entende que ela tem que arar a terra, ela tem que aguar, ela tem que colocar adubo, tem que colocar fertilizante. Se der uma praga ali, um bichinho, tem que colocar inseticida. A pessoa não entendeu que ela tem que trabalhar, tem que fazer tudo isso para então colher. Deus não vai dar uma colheita do nada. Isso vai exigir o nosso trabalho também. E Deus vai abençoar esse meio, esse caminho, para nos dar a colheita final. Então, quando a gente pede a Deus para Ele nos dar sustento, para dar um salário no final do mês, para colocar comida na nossa mesa, isso não anula o fato de que a gente tem que trabalhar. E a gente tem que pedir isso a Deus, reconhecer. Deus, não me deixa achar que o Senhor vai me dar as coisas sem eu trabalhar. Depender de Deus não é deixar de trabalhar. Pelo contrário, é trabalhar confiando que Deus vai nos sustentar por meio do trabalho que Ele dá. E é por isso que Paulo escreve, quando ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: jamais comemos pão à custa de outra pessoa. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados para nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos, para vocês nos imitarem. Porque quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então a Escritura nos mostrando, o apóstolo Paulo dizendo, olha, depender de Deus não é deixar de trabalhar, é trabalhar confiando que por meio disso Deus vai nos dar o sustento. Então nós devemos pedir a Deus o sustento e também a condição para trabalhar. E pedir para que Deus firme isso em nosso coração, para a gente não achar que Deus vai nos dar alguma coisa sem a gente trabalhar. A segunda forma da gente usar essas bênçãos de forma que desagrade a Deus é trabalhar de forma desonesta, ou trapaceando para ter essas bênçãos terrenas. A gente quer a bênção terrena, a gente pede a Deus e a gente vai e trapaceia ou usa de desonestidade para conseguir o que a gente quer. Então nós não podemos tentar conquistar o nosso sustento de forma pecaminosa. O povo de Israel no passado foi muito condenado por isso. Os profetas acusavam o povo de ser ganancioso, de usar uma balança enganosa, de ter 2 pesos e 2 medidas. Acusou o povo por oprimir os órfãos e as viúvas, cobrando mais imposto do que eles deveriam, se aproveitando dessa situação de vulnerabilidade e de indefesa das viúvas e dos órfãos para explorar eles, para lucrar. E Deus condenou o povo de Israel por isso no passado. Então, trabalhar para comer pão é algo que deve ser feito apenas de forma correta, de forma lícita e honesta. Isso quer dizer que o nosso trabalho não deve buscar enganar as pessoas, não deve se aproveitar delas de alguma forma. A gente não deve cometer nenhuma injustiça contra alguma pessoa ou contra o Estado, sonegando imposto, por exemplo. Quando uma pessoa tenta sonegar imposto para lucrar mais, ela não declara um determinado bem, ela não declara uma determinada venda para que o lucro dela seja maior. Isso é uma forma de desonestidade para conseguir bênçãos terrenas. E dependendo de Deus é o contrário disso. Um terceiro exemplo de como a gente age errado e como a gente busca essas bênçãos de forma errada
é ter um propósito ganancioso para elas. O apóstolo Tiago diz que é possível fazer pedidos de oração de forma má para nós esbanjarmos em nossos prazeres. Isso é motivo de Deus não atender os nossos pedidos. É fácil para nós ficarmos gananciosos, mesquinhos, avarentos. Jesus diz que a gente tem que tomar cuidado porque tudo isso vem do coração. E Paulo alerta em 1 Timóteo dizendo que os que querem ficar ricos caem em grande tentação e podem ser afogados em ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram em muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Então, portanto, a gente deve sondar o nosso coração e pedir a Deus para que não nos deixe ter propósitos maus nas bênçãos que a gente quer. Então, antes de pedir para Deus nos dar alguma coisa, a gente deve se perguntar: por que é que eu quero isso? Por que é que eu estou pedindo isso a Deus? Qual é o meu propósito com isso? Vai honrar a Deus ou vai trazer desonra para o nome dele? Isso que eu estou pedindo a Deus vai envolver desonestidade? Vai envolver mentira, trapaça? Ou eu vou agradar a Deus na forma como eu vou conseguir isso? Então, em primeiro lugar, quando Jesus nos diz, ou nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, Ele está nos ensinando a pedir por bênçãos terrenas, por bênçãos materiais. Ele está nos ensinando a pedir para a gente desfrutar dessas bênçãos de forma agradável a Deus. E em terceiro lugar, Ele está nos ensinando a pedir que essas bênçãos sejam dadas na medida correta, o suficiente para o nosso bem. Então, quando a gente pede isso, a gente está reconhecendo diante de Deus que nós somos inclinados a ser ingratos, insatisfeitos, descontentes com as bênçãos que Deus dá. Se a gente acha que recebe pouco, a gente reclama e murmura. Se a gente recebe demais, a gente acaba achando que é independente de Deus e esquece dele, se afasta dele. Não é errado querer ganhar mais, não é errado querer comprar e poder gastar mais dinheiro. Mas a gente precisa entender que talvez, se Deus nos der o tanto que a gente quer, isso vai nos afastar dele. Por isso que Jesus ensina a pedir por pão. Pão é o alimento mais modesto e mais simples do homem. Se o homem tiver só pão para comer, ele vive. Não tem luxo, não tem conforto, mas ele vive. Nesse sentido, pedir pelo pão diário é diferente de pedir pelo filé mignon diário. Então Jesus está nos ensinando a pedir por uma porção que seja suficiente, que seja o bastante para nos sustentar. Nesse sentido, o livro de Provérbios nos ensina a orar assim. Provérbios capítulo 30, versículos 8 e 9. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Então Deus, como um Pai muito sábio e bondoso, Ele concede bênçãos para a gente na medida correta e na hora certa. Por isso que a gente deve evitar a incredulidade, ou seja, a falta de fé de que Deus vai nos sustentar, e também evitar a impaciência, que é a pressa de ter imediatamente aquilo que a gente pede. Deus, Ele é sábio e Ele nos dá o que a gente pede na medida correta e na hora certa, porque Ele sabe o que vai ser melhor para a gente. Então, se Deus adiar o atendimento da nossa oração, se Ele parecer que está atrasado em nos dar alguma coisa, é porque de alguma forma que a gente não compreende é o melhor para nós. E Deus então nos chama a ficar satisfeitos e a confiar nele. É isso que o livro de Hebreus diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja com pouco ou seja com muito. E ele ainda diz na primeira carta a Timóteo: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que se vestir, estejamos contentes. Então, a Bíblia, de forma geral, nos ensina a pedir para que todos esses versículos que eu li, a Bíblia, no geral, nos ensina
a pedir a Deus uma porção suficiente, uma porção humilde, modesta, para a gente ficar satisfeito. Porque às vezes, se Deus nos der pouco demais, a gente vai começar a reclamar. Se Deus nos der muito, a gente vai acabar se encantando com as bênçãos e esquecer de Deus. É como uma criança que às vezes a gente leva um presente para a criança no aniversário dela, e a gente dá o presente, ela pega o presente, ela fica tão encantada com o presente, ela quer sair correndo, ela não quer nem olhar para você. A mãe precisa falar assim: ô filho, cadê a educação? Agradece a tia, ou fala obrigado. Pô, e se a mãe não ensinar o filho a fazer isso, ele pega o presente e sai correndo para aproveitar o presente e esquece de quem deu o presente. Nós todos somos assim. Se Deus nos der muito, a gente vai acabar se encantando com aquilo e vai deixar ele de lado, aquele que nos deu o presente. Então, a Bíblia nos ensina a pedir que Deus nos dê apenas o que é necessário, para a gente não se encantar demais com as coisas desse mundo. Então, a gente precisa ser grato a Deus por tudo que Ele nos dá e pelo que Ele não dá também. Precisamos aprender a curvar a cabeça e agradecer as refeições, agradecer as contas pagas, colocar a cabeça no travesseiro e saber que, embora eu não sei o dia de amanhã, Deus sabe e Ele cuida de mim. Como Ele cuidou hoje, como Ele cuidou ontem, Ele vai continuar cuidando. Então, pedir pelo pão diário é pedir para a gente desfrutar das bênçãos terrenas, para nós usarmos essas bênçãos de forma agradável a Deus e para que essas bênçãos sejam dadas para a gente numa porção suficiente para o nosso bem. Nem muito, nem pouco, mas o bastante.